Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos do grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Olhe aí para alguém perto de você e diga: por que você é tímido? Se for uma menina, uma ela, diga: por que você é tímida? Ai, Jesus. Gente, essa palavra tímida, nós rimos muito, não é? Porque as pessoas dizem: eu sou tímida porque eu tenho vergonha. Mas se você for mergulhar nas escrituras, a Bíblia diz que os tímidos, pastor, não herdarão o reino dos céus. Olha para o seu irmão e diga: você vai deixar a timidez hoje, e no lugar da timidez você vai abraçar a coragem, em nome de Jesus, amém? Através de Marcos escreve na perspectiva, na visão de Pedro, sobre uma tempestade. Mateus também, em capítulo 14, versículo 22, nos fala sobre a mesma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando as multidões. Só que Jesus libera uma palavra para os discípulos que estavam em formação, que foi 3 anos de formação. Diga comigo: 3 anos de formação, de preparação, para que lá em Atos dos Apóstolos, agora aqui, tá, gente? Para que lá em Atos dos Apóstolos eles fossem 120 cheios dentro de um cenáculo, cheios do Espírito, para que a igreja primitiva iniciasse com poder e autoridade, onde a Bíblia nos diz que mais de 3.000 almas levantaram as suas mãos, convidaram Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, batizaram, nasceram de novo, vieram para uma nova vida. Então nós vemos uma instrução, uma preparação para algo poderoso que iria acontecer lá na frente em Atos, no livro de Atos. Nós estamos vendo Marcos relatando sobre um acontecimento onde Jesus estava ensinando, porque na grande comissão, em Mateus 28, nos fala que Jesus comissionou algo aos seus discípulos, dizendo-lhes: todo o poder me foi dado no céu e também na terra. Depois lança o propósito dos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Mas não só ide, mas ensinai-os a guardar isso no seu coração, ou seja, guardar os mandamentos, a verdade, os ensinamentos no seu coração. Então Jesus era especialista em dar algumas aulas teóricas, ensinando, e algumas aulas práticas, educacionais também para ensino. E ele usa a forma de uma tempestade. Ele não cria a tempestade, mas ele permite uma tempestade para que os discípulos experimentassem uma aula prática, porque só através daquilo que nós vivemos nós ganhamos experiência. Olhe para o seu irmão e diga: você tem que ter experiência. Sabe por que nós somos a geração que fala, e muitas vezes nós replicamos, já reproduzimos o que os outros já falaram, e não temos a experiência, ou seja, o poder, né, do potencial daquilo que nós estamos falando. E Deus estava dizendo: nós não podemos ser alguém nessa terra que carrega um propósito, porque Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz isso para nós: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu te comissionei, eu te dei uma estrutura, te dei um propósito para que você viva uma vida com um propósito, ou seja, uma vida com sentido, com direção, com destino. Se nós formos olhar para o século 21, nós vemos a maioria das pessoas, pastor, mesmo as pessoas da igreja, eu vi um termo que eu não gosto: os igrejados, desigrejados, né? Meu Deus, isso é coisa de Satanás, tá, gente? Não use esses termos, porque o inferno também cria uns apelidos e nós até achamos engraçado.
Só que debaixo daquilo que nós achamos engraçado, há algo que é triste, porque significa que alguém pertenceu à casa e não está na casa. Não tem graça nenhuma. Olhe para o seu irmão e diga, não tem graça nenhuma. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós somos a geração que muitas vezes falamos e não entendemos o conteúdo do contexto da fala que nós estamos falando. Aí Deus permite algumas tempestades. E o que são tempestades? Momentos difíceis, momentos de pressão psicológica. Diga aí para o seu irmão, pressão psicológica. E toda a pressão psicológica nos leva a procurar o quê? Um alívio. E é nesse momento que nós estamos debaixo de uma pressão psicológica por causa das tempestades que nós procuramos um alívio aonde nas decisões que nós tomamos. E nós estamos vendo uma lição que Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus, despede as multidões e ensina as multidões. Só que no segundo texto de Mateus 14 diz para nós que os discípulos entraram no barco, mas Jesus foi para o monte orar. Então, muitas vezes, o que é que Deus está passando para nós? Muitas vezes nós temos pressa para iniciar algo, para entrar no barco e nos esquecemos de algo que é primordial para nos sustentar no meio de uma tempestade dentro do barco. Se chama oração. Diga comigo, oração. Diga para o seu irmão, oração. Porque Deus, o próprio Jesus está demonstrando e dando o exemplo. Por quê? Porque nesse texto nós vemos que se levanta uma tempestade, momentos difíceis, conflitos, houve conflitos. E nós somos uma geração que vai passar conflitos. Nós vamos passar conflitos relacionais, conflitos emocionais. Nós vamos passar guerras internas, guerras externas. E aqui nós vemos dois tipos de guerras, só que nós vemos Jesus no barco e nós vemos os discípulos que têm Jesus no barco vivendo um conflito. Porque quando nós nos esquecemos de quem está no barco e quem liberou uma palavra para que esse barco tivesse direção, começasse a andar, ainda que passasse por algumas tempestades, quando nós esquecemos de Jesus, nós entramos em um conflito, ou nós permitimos que as tempestades e a pressão da vida tome o lugar da palavra que chegou primeiro na nossa vida. Eu tenho algo de Deus para alguém que entrou aqui nessa casa. Você pode estar passando um conflito, vivendo uma tempestade, um momento difícil, uma crise financeira, lutando com um gigante, com um urso, com um leão. Não sei qual é a sua luta ou a sua prova, mas nunca se esqueça da palavra que Deus falou a respeito da sua vida e da sua história. Antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Antes que você saísse, eu te constituí e te formei e te dei para as nações como profeta. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós esquecemos da nossa identidade e daquilo para o qual nós fomos chamados por causa das lutas. E as lutas não são maiores que o chamado que você carrega. Porque se você abraçar o chamado, você está abraçando a palavra. E se você abraça a palavra, você vai ter estrutura para suportar, para viver, para permanecer de pé e para vencer o que você está lutando hoje. Eu vim aqui com uma palavra de vitória para a sua vida. Deus está dizendo, se você abraçar a presença certa, não existe nada que vá parar o seu barco. Não existe nada que vá parar o seu trabalho, o seu emprego, o ministério, se Deus te deu, a sua casa, o seu casamento, o seu sonho, o propósito. Ali talvez o projeto que você fez, se você abraçar Jesus e não largar Ele por nada nesse mundo, eu quero te dizer que você tem tudo para dar certo nessa terra e nesta nação. Olhe para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Você tem tudo para dar certo. E aliás, eu quero ser profetisa e dizer que já deu tudo certo, porque nós estamos no lugar certo, na quinta da resposta certa, e Deus não vai te despedir de mãos vazias. Se você crê, joga a tua mão para os céus aí, dá um glória a Deus aí para Jesus. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Meu Deus, Jesus está no ambiente e a nossa atitude no meio das adversidades, no meio da pressão, determina o que habita em nós e aquilo que nós acreditamos. Repare que a função dos discípulos foi se desesperar no meio de uma tempestade. Mas Jesus estava no barco, sim ou não? Sim, só você falar não, eu te arrebento, gente. Jesus estava no barco a todo momento. Só que por que eu vou me desesperar se eu sei que eu não estou sozinha no meio de uma tempestade? Por que o desespero? Por que a ansiedade? Por que a preocupação? Gente, tem pessoas que elas não têm o que Jesus está querendo te dar, ensinar, discipular, educar e te entregar de graça. Deus está querendo te dar isso de graça. Você não vai pagar nada por ela. Você só precisa de ter uma nota positiva na lição de hoje.
naquilo que Deus está querendo te ensinar. Se você agarrar isso, porque eu sei que você é inteligente, diga para o seu irmão, eu sei que você é inteligente. Irmão, sabe por que você é inteligente? Por que o inimigo quer aquilo que é de Deus? O inimigo não quer a sua casa. O inimigo não quer os seus bens materiais. Ele quer a sua vida. E por que ele quer a sua vida? Porque Deus já determinou quem você é. Eu te formei, te constituí e te dei para a nação como profeta. Se você souber quem você é, você não vai dar ênfase às lutas que são externas, porque você já sabe o protocolo interno que você carrega. Eu sou filho de Deus. Nenhuma arma forjada, preparada contra mim pode prosperar, porque eu sei quem eu sou. Irmão, por que em pleno século 21 palavras te desestabilizam? Porque você ainda não sabe quem você é. E quando as palavras que vêm de fora desestabilizam o teu interior, desestabilizam as tuas emoções, Deus está te mostrando onde há uma área da sua vida que você precisa de ganhar força, você precisa de proteger, levantar uma estrutura, um escudo, ajustar a sua armadura de Efésios 6, 10 e 22 na sua vida. Você precisa de ajustar áreas da sua vida para elas estarem em conformidade com o plano celestial, para que você possa viver aqui na terra o que? O projeto infalível, porque ninguém pode abortar esse projeto. Diga aí para o seu irmão, diga, ninguém pode abortar esse projeto. Se o seu posicionamento perante as tempestades, os conflitos, a força do vento e a fúria das águas vai determinar se você vai chegar do outro lado ou se você vai permanecer no meio. O que é permanecer no meio? É você ficar na mesma luta até que você entenda que você precisa de mudar a sua postura, que você precisa de mudar as suas atitudes, que você precisa de mudar o que? A sua mente, a forma de pensar. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Agora eu vou falar devagar porque eu fui assistir as minhas pregações, nunca sai o versículo certo, ou é um negócio do diabo, assim, uma coisa impressionante. Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Só que muitas vezes nós pensamos em derrota. Deus olha para você e diz, varão valoroso, como olhou para Gideão, malhando o trigo no lagar. Eu não tenho o que eu preciso, mas eu não vou parar de trabalhar. Não é porque eu não tenho o que eu preciso que eu vou abortar a minha história, que eu vou desistir, que eu vou me esconder por causa daqueles que vêm tentar destruir, porque João capítulo 10, versículo 10 diz isso para nós, o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Nós conhecemos a função do ladrão, mas nunca nos preparamos para que o ladrão não venha acessar aquilo que Deus já entregou nas nossas mãos. E nessa quinta da resposta, você vai sair daqui preparado, armado. Não sei qual será a sua arma, uma G3, eu não entendo nada de armamento pesado, mas você vai sair daqui com um armamento pesado, que quando você avistar o seu inimigo lá no fundo, você vai erguer a sua cabeça, vai levantar a sua cabeça, porque o seu socorro vem do alto, porque você não é perdedor nessa terra, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é Ele quem te fortalece. Você vai pisar firme nessa terra, porque até na pisada dos seus pés tem autoridade. Onde você pisa, Deus te dá acesso ao território, e tudo que você toca vai ter que ter transformação. Irmão, e eu não sei qual é o tamanho da arma pesada que você carrega, mas vai ser como Davi, vai ser de primeira, porque tentaram te derrubar tantas vezes, mas você não caiu. Mas quando você se posicionar, oh glória, quem vai cair de primeira é o gigante que está te afrontando até hoje. Se você crê, digam glória a Deus aí, digam aleluia aí, dá uma rajada de glória, faz um barulho pro céu. Nós não somos derrotados, não seremos abalados, não seremos destruídos. O barco vai balançar, mas é dentro do barco. Você até vai ficar meio enjoado, mas não vai desistir. Ai, mas está causando náusea. Não tem problema, bebe uma água, para um pouquinho, respira fundo, mas assuma o seu posicionamento aonde? No meio da sua vida, no meio da sua história, no meio da sua casa. Irmão, deixa eu falar, eu sinto Deus aqui nessa quinta. Deixa eu falar algo de Deus para você. Quem vai bater em retirada hoje é aquele que acessou o território sem autoridade do dono da casa. Meu Deus, alabaxorecandaraia. Quem vai cair por terra é aquele leão que está rugindo lá na cova da Babilônia. Mas deixa eu falar algo sobre esse leão. Se ele não conseguiu tocar em Daniel, ele também não vai tocar em você. Olha para o seu irmão, diga, ninguém te toca. Diga aí para o seu irmão, ninguém te toca.
Você é ungido de Deus. Ai, diga bem forte, diga, você é ungido de Deus. Você é escolhido de Deus, separado para uma grande obra. Irmão, e deixa eu falar algo de Deus com você. O projeto vai dar certo. E nós vamos celebrar com você. Porque se existe uma torcida contrária, em todo jogo de futebol existe uma torcida contrária. É assim, não é? Mas você vai acreditar no barulho da torcida contrária ou na equipe que você faz parte? Então, é isso aí, gente. O problema é que nós olhamos muito para aquilo que o inimigo está fazendo e nos esquecemos quem está no barco. Eu quero te dizer para você, traga à memória tão somente aquilo que pode te dar esperança. Cristo da glória. Deus é na sua vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Deus é na sua vida e ponto final. Irmão, nós não precisamos de aprovação da terra para aquilo que Deus permitiu você acontecer na sua vida. Você nasceu, a permissão é de Deus. Então, se você está aqui, a permissão acima da permissão dos outros é a permissão do dono da sua vida, quem te deu a vida, quem te deu o ar para você respirar. Então, quando nós começamos a olhar para dentro do barco, ai, mas a água está enchendo, mas Jesus está no barco, a palavra está no barco, a palavra passemos continua no barco. O problema seria se você olhasse para o barco e Jesus não estivesse no barco. Ai, mas eu estou olhando para Jesus e Jesus não faz nada, porque Ele está olhando para você e está vendo o seu posicionamento. Irmão, o nosso posicionamento não pode ser de medrosos. Deus não nos deu um espírito de medo. Olha para o seu irmão e diga, está com medo de quê? Aí falo com respeito, eu te arrebento. Está com medo de quê? Gente, irmão, deixa eu falar de Deus para você. Existe a vontade permissiva de Deus na nossa vida e existe os nossos erros, as nossas atitudes que trazem uma consequência. Tudo que acontece aqui traz uma consequência. Existem países que chamam de karma. Nós chamamos de colheita. Eu só posso colher aquilo que eu planto. Então, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, não é sobre tão bom que você é. Ai, mas eu sou tão boa pessoa. Irmão, é fácil você falar de você mesmo. Mas se as suas atitudes não andarem posicionadas com aquilo que você fala, irmão, é melhor não falar nada. Porque para falar de nós já existe muita gente. E principalmente aquele parente atribulado da sua família. É assim ou não é? Irmão, quem não tem um parente atribulado que vive falando de nós? Você não sabe o que é família. Família é isso aí. É. Você pensava que eu ia falar mal do seu parente. Ele é abençoado também. Porque se ele não falasse mal de você, você não lutaria pela sua vida. E você não estaria aqui hoje. Que muitas vezes nós conseguimos agarrar aquilo que é negativo e produzir coisas boas. Talvez a intenção é, eu vou provar para alguém. Não, é para você mesmo. Porque existe capacidades em você. Que quando você se posiciona, quando você foca nelas, quando você não olha para trás, dá certo. Ai, pastora, mas é difícil. Deus nunca falou que ia ser fácil. Jesus estava no barco, a palavra estava no barco. Passemos para o outro lado. Jesus podia mudar, podia ser uma passagem tranquila, mas Jesus decidiu que os discípulos precisariam de enfrentar uma tempestade. Irmão, não existe uma vida com Deus sem desafios. Não existe uma vida com Deus sem tempestades. Aliás, eu falo que uma vida com Deus é aquele filme de aventura. Como é que se chama aquele bem antigo, Indiana Jones? É isso aí, uma vida de aventura. Você pensa que vai morrer, aí aparece uma saída e você está lutando pela sua vida. Porque quem quer viver, luta. Quem tem um sonho, luta. Quem acredita, luta. Quando você desiste de lutar é porque você já entregou os pontos. Eu vim dizer para alguém aqui que quer entregar os pontos, não entregue os pontos. Você só está na vírgula de Deus e Ele continua no barco e a palavra continua no barco. Olha para o seu irmão e diga, não entregue os pontos. Irmão, se fosse para entregar pontos, eu já poderia ter entregado os pontos há muito tempo. Não pense que alguém que chega em lugares altos, eu quero chegar mais longe ainda, não para mostrar para ninguém, mas para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Quando você chega em lugares altos, quando alguém consegue conquistar, quando você vê alguém num lugar de destaque, não pense que esse alguém, ou essa pessoa, gênero feminino ou masculino, teve uma vida fácil. Não existe uma construção estruturada com facilidades. Porque ou você quebra no meio, porque achar todos nós achamos, mas ter a certeza é para poucos. E fé não é achar,
Fé não é achismo, fé é certeza inabalável de que aquele que falou é fiel para cumprir. Então, quando essa certeza inabalável se torna inabalável na minha vida e na minha história, no meio das tempestades, eu não posso deixar que o vento e a força das águas venham abalar a minha estrutura. A partir de hoje, você precisa de analisar a sua estrutura. Ore e analise-se o homem a si mesmo. Analise as áreas da sua vida. Nós analisamos tanta gente. Eu falo que existe psicanalistas com diploma e sem diploma, pastor. Assim como existem psicólogos em pleno século XXI, que hoje, conta-me o seu problema. Às vezes esse é mais doente do que você, mas tem estrutura para ouvir o seu problema. Então, nós precisamos de analisar a nossa estrutura e identificar onde está o problema. Se você conseguir identificar o problema, você vai ter autoridade sobre esse problema. E Jesus está mostrando para esses discípulos, porque eles fazem, está dando uma aula e mostrando para esses discípulos, porque eles fazem uma exclamação, eles vão despertar o mestre. Mestre, desperta, desperta. E disseram ao mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta dos discípulos, no momento de desespero, desequilíbrio, mestre, mestre, acorda. Não te importa? Parece que o Senhor não se importa comigo. Parece que eu não faço mal a ninguém. Quem já falou isso? Se você não falou, também não está vivo, gente. Eu não faço mal para ninguém. Faz para você mesmo. Quando você olha para a situação da forma errada, você está fazendo mal para si mesmo. Você sabia disso? Que os nossos maiores gigantes estão dentro de nós. Que a nossa maior luta é no nosso campo de batalha. Porque a nossa mente, ela tem capacidades de dar ordem até para aquilo que você vai falar e os movimentos que você vai fazer. E Provérbios diz isso para nós, assim como um homem pensa, ele é, ele se torna, ele age, ele opera da forma que ele pensa. Então, o seu maior problema não é o vento forte nem a fúria das águas, é a forma que você está pensando e vendo essa prova. Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Porque se você olhar para a prova da forma certa, você não vai exclamar da mesma forma que os discípulos exclamaram. Mestre, não te importa? Eles estão dizendo, o Senhor não se importa conosco. Que se Deus não valorizasse, não se importasse com os discípulos, jamais ele entraria no barco. Então, a prova arranca de você a sabedoria do início e começa a colocar palavras tolas. Se Deus valorizasse todas as palavras tolas que saem da nossa boca, nós não estaríamos aqui hoje. Já teríamos sido fulminados pelo céu. Porque nós falamos tanta coisa nos momentos mais difíceis. Se Deus não entendesse o seu desequilíbrio hormonal. Se Deus não entendesse a sua TPM. Mulheres são perigosas na TPM. Deixa eu falar para solteiros e para casados. Homem, cuidado com as mulheres na TPM. O bispo já sabe. Esposa, vou para a igreja. Vai com Deus. É assim. Pastor Rita. Porque é uma mudança interna que o corpo dá sinais e nós estamos a lidar com elas. Então, aquilo que nós não entendemos vai gerar sentimentos e muitas vezes nós vamos descontar nos outros o que é problema nosso. E aí significa que eu sou uma mulher que não tenho autoridade, nem controle, nem domínio daquilo que acontece internamente sobre a minha vida e sobre a minha história. Aí nós vamos ter que viver com a consequência. Desculpa, na primeira briga, aquele que foi ferido nunca vai esquecer. Eu me lembro daquele dia, parece aquelas histórias, mas é verdade, gente. Eu me lembro, você falou isso, eu já sei, você falou isso, assim ou não é? Porque quem é ferido nunca esquece. Pastora, mas isso não é perdão. É perdão. A pessoa te perdoa, mas nunca esquece. Por isso que eu sempre falo, evite de ferir pessoas. Se possível, não fique ferindo as pessoas, por amor de Deus. Não fira pessoas. Você não sabe o estrago que você está fazendo. E aí depois vamos ali para o gabinete com o pastor Vitor, com os nossos obreiros que estão aí auxiliando, com o bispo. Bispo, o meu esposo é o demônio. Aí Deus está falando, não, foi você mesmo que criou a situação. Porque nós não conseguimos lidar com as tempestades externas. E isso também mostra para nós que existem tempestades internas que nós não temos controle sobre elas. E eu recebo a autorização de Deus para falar para você. A maior lição que Deus quer te dar hoje. Assuma o controle da sua vida e da sua história em nome de Jesus. Diga para alguém que está perto de você, com todo respeito, diga, assuma o controle da sua vida, da sua história, das suas emoções,
das suas palavras, dos sentimentos do seu coração, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Agora, brincando com você, assuma o controle dos seus hormônios, por amor de Deus, tá? Nós podemos evitar muitos problemas. Não é porque algo correu mal que nós precisamos descontar nos outros. Repare que os discípulos estão fazendo isso com Jesus. Mestre, não te importas, ninguém se importa comigo. Jesus, quer dizer, Ele te escolhe, Ele permite que você nasça, Ele te traz para esta nação, Ele te guarda. Você ainda não tem tudo que sonha, mas você tem tudo que você precisa. Se não for Deus, não é mais ninguém, meu querido. Se não for Deus olhar para você, cuidar de você, segurar na sua mão, curar as suas feridas, não é mais ninguém nessa terra. E muitas vezes nós estamos na condição dos discípulos. Mestre, o Senhor está dormindo, o Senhor não se importa conosco. Quantas vezes nós oramos assim: Deus, onde é que o Senhor está? E Jesus está dizendo: eu estou no barco. Eu estou no barco. Você não está vendo, porque você está preocupado demais, ansiosa demais. Como vai ser o amanhã? Como vai ser o futuro? Os solteiros, casam ou não casam? A mulher de Deus, tem ou não tem? Ah, mas porque na igreja não tem, vou procurar ali. Irmão, eu não posso contar isso, Jesus, sendo Jesus sem poder. Senão eu vou entregar a pessoa, eu não posso. Se a pessoa está aqui, eu não posso. Depois, daqui um ano eu conto. Daqui um ano eu conto, tá, gente? Daqui um ano eu conto. Mas tem... e agora é entregar sangue de Jesus tem poder. Deus derrama uma gota do teu precioso sangue. Tem momentos na nossa vida que nós nos desesperamos tanto. Isso mostra que nós não confiamos em Deus. O seu desespero. É normal você ficar preocupado, desesperado? Não. É normal você ficar preocupado com algumas situações, mas você descontar nos outros, destruir um ambiente que deveria ser de paz, até no seu trabalho, não é normal. Então tudo aquilo que nós não temos controle, olhando para Jesus: o Senhor está dormindo, o Senhor não se preocupa conosco, Deus me abandonou. Ai, você dessa igreja, Deus não está lá. Aí vai procurar Deus na outra, também não está lá. Aí só fica procurando, aí desvia. Aliás, quando você sai para correr atrás de algo que você acha que não está no ambiente só porque ele ainda está dormindo, é porque você não valoriza o acesso que Deus está te dando. A casa que Ele te presenteou para que o Pai prepare uma mesa terça-feira, quinta-feira, 8 horas, domingo, 2 reuniões, vai ter a terceira, né, pastor? A terceira reunião, evento de casais com o pastor Vitor, com a Jéssica. Deus preparando um banquete, um alimento tão bom nessa casa. Se não é Deus nisso, quem é? É Deus preparando o alimento que você precisa para ficar de pé. Olha, irmão, deixa eu falar algo de Deus para você. A Bíblia diz que quando Daniel, da invasão do rei Nabucodonosor, o povo, os judeus foram para o exílio. Foi 70 anos de exílio e cativeiro. A Bíblia diz que os excelentes, os ensináveis, Daniel estava no meio, e Daniel não foi sozinho, foi com 3 amigos. E há um momento em que apresentaram uma comida para Daniel, apresentaram alimentos para Daniel, e dentro das leis, são mais de 700 e poucas leis, se não estou em erro, acerca do corte do animal. O animal para o judeu não podia ter sangue. Então o que é que esse povo na Babilônia fazia? Sacrificava o animal a um outro Deus desconhecido e queria dar para Daniel se alimentar do alimento de um outro Deus. Ele não se corrompeu. A Bíblia diz que ele não se alimentou e estava muito bem, de aparência. Daniel estava, joia, estava muito bem. Então, quando nós não valorizamos o alimento diário, cada culto é um maná diário que nós temos acesso do céu para a nossa vida. E ele vai se completando, porque às vezes algo que é ministrado aqui foi lançado de terça. E não pense que a gente está copiando pregação, não, porque o Espírito Santo, ele tem uma vasta informação para a sua vida. Tem um alimento saudável, consistente para a sua vida. Então, muitas vezes, quando nós não sabemos valorizar o alimento, nós aceitamos qualquer coisa, qualquer alimento, qualquer informação, qualquer oportunidade que chega por aí, qualquer porta que você acha, não, eu vejo Deus ali. Se está fora dos princípios de Deus, Deus não está lá. Fico no barco com Jesus dormindo, por amor de Deus. Porque quem espera em Deus, Davi falou, ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. O Salmo 40 declara isso, que Davi faz uma declaração: eu esperei numa situação difícil. Você espera em Deus chorando, reclamando? Não. Você espera confiando, com a certeza que o seu amanhã sempre será melhor que a sua realidade de quinta-feira.
O seu amanhã sempre será muito melhor do que hoje. Agora, se você espera que o seu amanhã seja um amanhã de derrota, você vai viver um amanhã de derrota. Declare assim comigo: o meu amanhã será melhor do que hoje. Que Deus tem coisas novas preparadas para você amanhã. Vai depender de você agarrar isso e esconder isso na tábua do seu coração. Salmo 119 diz isso para nós no versículo 11 e 12. Escondi a sua palavra, guardei a sua palavra no meu coração. Quando você guarda isso, ninguém rouba isso de você. Não permita que a fúria das águas, que aquilo que está acontecendo aqui fora venha abalar o que Jesus está querendo construir e mostrar para você nessa aula educacional. Repare que quando eles acordam o mestre se levanta, o mestre desperta. A Bíblia diz que quando ele desperta, no versículo 39, ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Ele vai na raiz do problema. Vamos tratar do vento, porque é o vento que deixa o mar revolto. E agora entenda, Jesus mostrou: eu posso dormir, e se eu me levantar com autoridade, eu posso repreender o vento e o mar vai se acalmar. Sabe qual é a educação que Deus está, qual é a lição que Deus está ensinando para nós? Que você pode estar numa tempestade, mas a tempestade não pode estar dentro de você. Diga assim comigo: eu posso estar passando uma tempestade, mas a tempestade não está dentro de mim. Entendeu o que Jesus está falando? Vocês estão passando pela tempestade, mas ela não está dentro de você. Deus está dizendo: você pode dormir no meio dessa tempestade, você pode descansar no meio dessa tempestade. Jesus está mostrando com atitudes, eles não entendendo, criticando. Jesus mostrando: eu estou na tempestade com vocês e eu estou descansando. Quando Jesus está descansando, ele está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. E quando você descansa, sabe o que você está dizendo? Deus, eu acredito que você está no controle de todas as coisas. Agora, quando você vive ansiosa, quando você vive ansioso, perturbado, inquieto, o que é que acontece? Você tira o controle das mãos de Jesus e quer controlar um barco em alto mar. Ah, mas tem um Pedro que é pescador, mas também já teve pescas frustradas. Também já viveu frustrações. O fato de nós termos conhecimento acerca de algumas coisas não significa que nós vamos ter sucesso em tudo. E Deus está dizendo: não é aquilo que você aprendeu, é aquilo que eu quero te ensinar acerca do que é uma vida com Deus, de um propósito com Deus, de uma realidade com Deus. É sobre entender que as tempestades existem, mas elas não podem estar dentro de nós se quem mora na casa é Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? O homem dos milagres. O problema é que muitas vezes nós sabemos que Ele está na casa e só esperamos milagres. Aí vem Maria, em João capítulo 11, sentando-se aos pés só para aprender. Fala, Jesus, conta-me essa história. O que aconteceu? Se creres, verás a glória de Deus. Se você parar para ouvir Deus, você nunca vai se esquecer do que Ele falou a seu respeito no meio de uma tempestade. Se você começar a falar menos, a ouvir mais, olhe para o seu irmão e diga: fala menos. Com todo respeito. Fala menos. Gente, ó geração que fala demais, pastor, somos nós. E tem uma altura que a conversa é tão chata, porque ela é repetitiva. Você já reparou que quando você tem um problema, você fala do problema só de fases diferentes, mas não sai daquilo. Ô, gente problemática. Irmão, vamos apagar esse quadro de problemas na sua vida e vamos começar a falar daquilo que Deus tem feito. A Dani mandou uma mensagem: pastor, essa pregação é para ti e é para mim também. Eu falei: olha, serviu para as duas, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar daquilo que traz esperança para a sua vida. Irmão, não é, eu estou num deserto. É realidade, você sabe. Você não precisa que alguém diga: eu estou na luta, se você sabe que está na luta. Agora descubra quem está com você no meio da luta. Descubra o que Deus quer te ensinar no meio da luta, no meio da tempestade. Descubra o que Deus está forjando em você. Deus não quer alguém tão fraco, que
para o lugar que Ele tem para você no futuro. Lembra de Pedro que está no barco? Lembra dos discípulos que estão no barco? Pedro vai virar apóstolo, aquele que abre igrejas, aquele que visita as igrejas, aquele que vai apoiar ali os pastores que ele mesmo deu autoridade para pastorear essas igrejas. E se Pedro não fosse formado, se Pedro chegasse lá dessa forma, porque tem gente que passa a mão, ai coitadinho, você não é coitado. Ser experimentado por Deus no meio de uma tempestade é honra, privilégio, preparação. Não tem como. Então não seja refém, não baixe a sua cabeça. Você não é coitadinho, você é privilegiado pelos céus, porque se Deus está te provando hoje, Ele espera que você seja aprovado hoje ou amanhã ou depois de amanhã, para que a porta que Ele vai abrir na sua vida, você venha passar por ela. E entenda que não é só você que vai passar por ela, é a sua casa, a sua família, os seus amigos, aquelas que intercederam por você, que estenderam a mão. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus está me dando, ensinando, me orientando. E Deus está dizendo, estamos numa tempestade, é real, mas vai dormir tranquilo. Vai ter a noite de sono, porque essa noite de sono vai trazer renovo para o seu físico. Você vai descansar. Anda cansado porque não dorme bem. Diga, essa aí também é para você. Está cansado, não dorme bem. Quem não dorme bem, pastor, vive mal-humorado. Ou gente mal-humorada. É assim, eu já conheci tanta gente aí que eu acho que não dorme bem, gente. Vive mal-humorado, vive mal disposto, mal-humorado. Ninguém fala comigo que eu estou mal disposto. Vai ficar sozinho no meio da luta, gente. Porque e se eu tivesse uma mensagem de Deus, uma profecia de Deus? Não fala comigo. Falei, Deus, eu até tentei entregar, mas está tão mal-humorado que até o profeta tem medo de chegar perto. Não, leva uma rajada e não é de glória. É uma rajada de some daqui. Então muitas vezes nós estamos atrasando o profeta que Deus já enviou, a mensagem, o livramento que Deus já enviou na nossa direção. Olha, meu irmão, eu sempre falo, sorria mais, você faz mais amigos. Vamos perguntar, está sorrindo de quê? E você fala, não sei. Mas por quê? Porque o inimigo quer que você chore de dor, de tristeza. Mas você vai sorrir por quê? Porque você sabe que no meio da dor, da tristeza, da luta, você não está sozinho, Jesus está lá. Olha para o seu irmão e diga, nas horas mais difíceis, Jesus está lá. Nas tempestades da sua história, Ele também está lá. Jesus sempre esteve lá. Só que o nosso comportamento é parar de olhar para o vento, para a água, para a forma que Jesus deveria ter feito ou não, e nos posicionarmos. Quando Ele aquieta, acalma o vento e o mar se aquietou, a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tão tímidos, como é que não tendes fé? Repare que algumas conversas têm um momento certo. Se Jesus tivesse chamado a atenção desses discípulos antes de fazer um milagre, vocês são homens sem fé, vocês andam comigo, não... o impacto desse milagre não ia ser o mesmo. Então até para você ter uma conversa séria, existe o tempo certo, o momento certo. Não é, eu quero, tem que ser agora, eu não aguento. Tem que aguentar, Jesus. Tem que aguentar, não é assim. Não, e se não falar agora eu morro. Então morre, irmão, porque para matar todo mundo à volta é melhor você morrer sozinho. Não, eu preciso falar. Não precisa, você só precisa de controlar aquilo que quer sair da sua boca. Porque até quando Jesus repreende, foi no momento certo. Até a repreensão tem o momento certo. Se Ele não tivesse dado um exemplo, resolvido um problema, adiantava repreender os discípulos. Ele iria descer ao nível do seu discípulo. Mas o mestre sabe educar o seu discípulo. Então o que Jesus está falando para nós, existe o tempo certo de você ter algumas conversas. Eu marquei para amanhã, não deu certo. Não fique tentando remarcar. Deus está te preparando para que essa conversa não siga um rumo destrutivo, mas que a graça de Deus venha abundar onde superabundou o pecado. Que a graça de Deus venha a se manifestar no meio dessa tempestade que tentou assolar valores internos. Valores a nível de relacionamentos, valores a nível de família, familiares, valores familiares. Existem conversas que têm o tempo certo. Anote isso no seu caderninho, vai valer a pena. #existe conversas que têm o momento certo. Não é quando eu quero, porque eu preciso. E principalmente carregando as autoridades, né, pastor? Porque
ser alguém que carrega um título de autoridade não te dá o poder e não te dá a liberdade de falar o que você quer quando você acha que deve falar, porque é acerca de vidas. Talvez a estrutura que você tem para falar, a outra pessoa que vai ouvir não tem estrutura para receber. Então, tudo isso exige um equilíbrio e uma maturidade de nós. Existe um controle interno. E se eu pudesse falar tudo o que eu penso, aleluia, eu não teria cabelos brancos. Mas não posso, porque eu entendi, eu não posso matar aqueles que Deus mesmo escolheu e está discipulando, preparando. Nós só estamos aqui, não como escola, estamos aqui para te ensinar alguns valores que sem eles você não fica de pé lá fora. Jesus repreende os discípulos e diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, quando eles forem impactados com o exemplo, eles vão respeitar a sua vida e a sua história. Enquanto você não se tornar um exemplo, seja de liderança, seja para a empresa, seja na sua casa, porque isso é liderar a sua casa também. A gente quer liderar tudo mais alguma coisa e não lidera a casa. Tem que liderar a sua casa. Quando você der exemplo, se tornar um exemplo, ao invés de brigas, você vai ter alguém possuído de grande temor. A pessoa vai olhar para você e vai querer aprender com você. Enquanto você não se tornar um exemplo, ninguém vai querer olhar para você e aprender com você. Você sabia disso? As pessoas vão olhar para você e vão falar: não sabe ensinar não. Até é boa nisso, mas não dá. É assim ou não é? Mas o caráter. Mas aí a fala. Até a tonalidade vocal, dentro da psicologia, fala muito acerca das intenções do nosso coração e aquilo que nós carregamos. Essa voz me causa um desespero na alma. Essa voz me traz paz. Aprenda sobre isso, estude sobre isso. Que tonalidade usar? Há tempos de batalha, a sua tonalidade vocal precisa de mudar. Voz de posicionamento, voz, como eu falo, voz de ataque. É para apaziguar uma guerra? Não falo mais alto do que aqueles que estão gritando no meio de uma batalha. Porque para barulho, o vento e as águas já faziam. Imagine se Jesus usasse um timbre vocal mais forte para causar o medo que o vento, que o som do vento e a fúria das águas já causaram dentro dos discípulos que estavam dentro desse barco. Até a tonalidade vocal é necessário. Tudo acerca de nós fala. Não é só aquilo que você veste, é a forma como você se comporta e como você fala. E acima de tudo, respeita a limitação dos outros. Se Jesus não respeitasse essa limitação, eu identifico algo em vocês. Mas ao identificar, eu quero tratar vocês. Eu quero ensinar vocês. Eu quero que vocês não sejam homens e mulheres, uma igreja, você igreja, limitada, com um pensamento limitado, com uma visão limitada, com ouvidos limitados, com posicionamento limitado. Não, então deixa eu ensinar vocês como, através do exemplo e através daquilo que eu vou falar para vocês. Porque sois tímidos. Algumas traduções diz, homens de pequena fé. Não é o tamanho da fé. É uma fé que não tem consistência e estabilidade, nem para manter a sua vida de pé, quanto mais a sua casa, quanto mais o barco. No dia que a sua fé, ela tiver qualidades e estrutura para te manter de pé, a sua casa não cai. Seu casamento não cai, seu negócio não cai. Sua família não cai. Aquilo que tem importância para a sua vida não cai. E é sobre isso que Deus está falando. Vamos estruturar. Vamos mexer na estrutura que ainda não está ajustada. Vamos fortificar áreas de fraqueza. Vamos aprender a andar, a caminhar, a falar e a entender que até dentro de um barco nós não conquistamos nada sozinhos. Sabe o que Deus está dizendo? Sem Ele, as nossas conquistas são limitadas. Mas com Ele, as nossas conquistas serão ilimitadas. E Deus quer te dar uma vida de bênção, uma vida com saúde, com provas, mais abençoada. Com lutas, mais abençoada. Talvez com limites financeiros, mas ela não deixa de ser abençoada. Ela é abençoada. Eu preciso de 1 milhão. Não, você às vezes precisa de 1 euro. Não é 1 milhão. Porque se você não der graça, não for grato por 1 euro, Deus nunca vai transformar o seu 1 euro em 1 milhão.
Seja fiel no pouco, porque sobre o muito Deus te colocará. É Bíblia, é ensino. Então, e se você aprender com os exemplos daquilo que está escrito na palavra, não tem como você não ter experiências com Deus aqui nessa terra. Deixa eu falar algo de Deus para você. Deus ainda fala. A porta dos céus, a porta da graça ainda está aberta. Nós não precisamos de sacerdotes. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, falar com o seu pai no secreto, porque ele no secreto te recompensará. Você pode dobrar dos seus joelhos. Se for como Jonas, deitado dentro da barriga de um grande peixe, ai, de joelhos, Deus me ouve. Deus também te ouve deitado, irmão, não tem problema. É do jeito que você está, mas não durma. Olha para o seu irmão e diga: não durma. Tenha tempo para Deus. Assim como você despertou Jesus nos momentos mais difíceis, não procure Jesus nos momentos mais difíceis. Procura Ele de manhã. Obrigada, Jesus, porque se eu me levantei hoje é porque o Senhor cuidou do meu sono. Em paz eu me deito, em paz eu me levanto. Se você tem forças para trabalhar, o lugar é difícil, mas você tem forças para trabalhar. Obrigada, Jesus, por essa força, porque eu queria desistir, mas o Senhor me dá forças para eu continuar. Mas esperar dói, mas tem recompensa para quem espera. Espera acreditando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, porque tem muitos que gostariam de ter o que você tem hoje, e talvez o que você tem hoje você não está valorizando. Valorize hoje a sua história com Deus, porque amanhã tem muita gente olhando para você e querendo saber o segredo da tua vitória. Eu quero dizer para você: Jesus é o mesmo do começo, o mesmo do meio e o mesmo que vai contigo até o fim. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início, o Deus do início, eu sou o Deus do fim. E em todo o processo do início até o fim, Deus sempre está lá. Feche seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar. Você vai agradecer a Deus por essa palavra que foi ministrada, por essa lição que Ele te deu sobre o autocontrole da sua vida, da sua história, tomar os comandos, tomar o volante da sua história, tomar as rédeas da sua história. Eu vou te dar uns minutinhos para você falar com Deus. Fala com o papai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por cada vida, por cada projeto. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Eu te agradeço pelo privilégio, ó Deus, de estar com essas famílias, esses projetos, pela escolha perfeita do Senhor. O Senhor não erra quando escolhe, quando separa. O Senhor não se esquece. O Senhor nunca se esqueceu de nós. Jamais o Senhor se esqueceria de nós. Somos dependentes de Ti, carentes da Sua presença. Espírito do Deus vivo, venha com um óleo fresco sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Traga um refrigério para a nossa alma. Refrigeras a minha alma, refrigera a nossa alma, a nossa vida. Traga um renovo interno, Pai, toca na nossa mente, no nosso coração. Deus, toma o controle da nossa história. Em nome do Senhor Jesus, papai, vai trabalhando de dentro para fora, moldando, colocando em ordem, colocando no lugar tudo aquilo que saiu do lugar. Em nome de Jesus, colocando vírgulas no lugar necessário, se for necessário um ponto final. Em nome do Senhor Jesus, entra com a tua providência, papai. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Operando Deus, operando o Senhor, ninguém impedirá. Cura as feridas, cicatriza, Pai, essas feridas, essas dores, arranca a dor, esse desespero que tem batido na porta, essa ansiedade que tem trago, ó Deus, abismos que tem chamado outros abismos de depressão, de opressão. Em nome do Senhor Jesus, papai, repreenda no poder que há no nome de Jesus. Pai, está escrito na sua palavra que todo joelho se dobra
e toda língua tem que confessará que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e o Senhor é o Deus da nossa história, o Senhor é Deus da IBR Lisboa, o Senhor é Deus de todos nós, da nossa casa, da nossa família. O Senhor continua sendo Deus. Espírito Santo, quebra as correntes, as algemas, derruba as muralhas em nome de Jesus. Dê força e coragem, Pai, e injeta valores internos sobre essa palavra que é viva e é eficaz. Deus, entra em níveis mais profundos, que o Senhor tenha liberdade de trabalhar onde mais ninguém tem. Trabalha, Espírito Santo, trabalha, traga a esperança, devolva a alegria roubada pela luta, pela prova, pela dor, pelas traições, pelas palavras que feriram. Devolva a alegria em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga libertação nessa casa. Liberta esse homem, liberta essa mulher, liberta esse jovem. Liberta, Pai, para que nós possamos ser livres e voar como as águias acima das tribulações. Em nome do Senhor Jesus, ajustar as nossas asas para que nós venhamos alcançar o objetivo da nossa história. Em nome do Senhor Jesus, Papai, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Abra portas de respostas. Deus, o Senhor é um Deus que cria sinais. Está escrito na sua palavra: os sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos nos seus sinais. Deus, dê sinais por esses dias, porque o Senhor é um Deus que ainda fala, o Senhor é um Deus que ainda opera, o Senhor é um Deus que ainda trabalha, porque ainda não se viu, nem sequer se ouviu de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele buscam. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Toma o seu lugar de honra sobre a nossa vida e a nossa história. Em nome do Senhor Jesus.